Estamos aqui continuando o nosso bate-papo com o nosso amigo Guilherme, seminarista. Falta quanto tempo, Guilherme, para você começar o estágio, mais ou menos? No caso, eu começo esse ano, né? O estágio que se chama síntese, né? É um período de síntese pastoral, onde a gente vai assimilando, concluindo essa primeira formação que a gente recebe no seminário, já em direção ao diaconato. Então, esse ano seria esse último ano de síntese, já com, nesse ano, se Deus quiser, a ordenação diaconal. Geralmente as pessoas são curiosas assim. Quanto tempo a pessoa estuda para ser um padre, né? Isso depende muito da diocese, depende muito do bispo. Como que é essa questão de tempo? Tem um mínimo previsto, agora eu não me recordo com exatidão, não sei se é 3 anos para teologia, 2 para filosofia, né? Mas cada diocese tem um período de tempo. Em geral, né, pelo menos as que eu conheço, né, no Brasil são 3 anos para filosofia, 4 anos para teologia, 4 ou 3, e 1 ano que se chama propedêutico, que é como se fosse uma primeira preparação para o seminário. Então, 1 ano de propedêutico, 3 de filosofia e 3 ou 4 de teologia. Então, no todo aí, 8 ou 9 anos, né? No caso, então, se o rapaz quiser entrar no seminário, já tem que ir preparado para um longo período de formação. Aí nesse período, é um período que você já vive uma vida celibatária ou pode namorar com as meninas e tudo Não, nesse tem que. período? Se a vocação, ela do sacerdócio, né, especialmente aqui no Ocidente, o celibato ele faz parte, é uma condição para o ministério. E no seminário, já que a pessoa está interessada em assumir a sua vocação sacerdotal, já tem que se preparar, apesar que não haja nenhuma lei, nenhum compromisso formal com isso, porque o compromisso formal ele só existe no período anterior à ordenação, né? Ou seja, compromisso formal assumido perante o bispo, perante a igreja, é somente no período anterior, imediatamente anterior à ordenação. Mas no seminário já se vive isso. É por uma questão de ordem, de zelo, testemunho, muitas outras razões, né? Exatamente, faz parte da condição do próprio ministério. É como se você fosse, sei lá, fazer um treinamento para ser médico e nunca tivesse contato com os equipamentos. Não tem sentido. Então, Ou para casar e viver como celibatário, né? não faz sentido. Não tem sentido, exatamente. né? Então, para assumir a condição do celibato, que é uma graça de Deus, porque não é simplesmente algo que você assume, um comportamento, mas é uma graça, é um dom que vem por meio também da vocação. A gente também já procura viver isso no período do seminário, né? Já nos é colocado, já é assumido de forma livre, nada imposto. A pessoa que entra no seminário já tem bem claro a sua condição. E sobre a questão por exemplo, dos sacramentos, entrando outro tema aqui, né? O que é necessário para a questão dos sacramentos? Para ser válido? Matéria, forma, o que mais? No caso é a matéria e a forma, né? E Tem o ministro também. Sim, exatamente. No caso do ministro, aí para alguns sacramentos, somente o sacerdote, por exemplo, no caso do sacramento da Eucaristia, mas no caso do batismo, por exemplo, também pode ser ministrado em algumas circunstâncias, né? Também por leigos, por exemplo, no caso... Então, basicamente é isso, né? Matéria, forma e ministro. A intenção também? A intenção está incluída na questão do ministro, né? O ministro, né? A intenção do ministro que está ali... Ele tem que fazer... A intenção do sacramento tem que ser feita na intenção da igreja. Sim. Então, o ministro ele tem que fazer, pelo menos uma intenção Mínima, remota, né? Mínima. Que não precisa você pensar que eu estou focando aqui na hora, não. Mas tem que ser uma intenção remota, ou seja, se pressupõe que se a pessoa é cristã, no caso do leigo, né? Vamos supor que esteja vou dar um exemplo aqui, em perigo de morte, uma criança não é batizada. Um leigo pode batizá-la, um bebê? Pode. Então ele vai batizar conforme a igreja. Se ele é cristão, então já se pressupõe que ele vai batizar conforme a igreja. E ele vai precisar dizer a fórmula do batismo, que no caso aí é a forma, né, do sacramento. A matéria é a água, a forma é a palavra. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, o ministro, o leigo, forma palavras deixadas por Cristo, e a matéria, a água. Então, nesse caso, em perigo de morte, pode ser realizado também por leigos. E a intenção, que está no ministro leigo,
é a intenção da igreja, né? De fazer conforme Cristo fez. Tem ex-batizado, ex-crismado, ex-padre? Uma vez que você recebe o batismo, ele pode ser desfeito, a crisma, tipo, você for ordenado padre, ele deixa de ser padre? Como que é isso? Não. Os sacramentos do batismo, né? Os sacramentos da crisma e da ordem, em seus vários graus, né? Tem a ordem do diaconato, a ordem do presbiterato e a ordem do episcopado. Então, nesses graus, esses sacramentos, eles infundem na alma, eles marcam a alma com um caráter, se diz, né? Ou seja, eles marcam a alma com algo ontológico, algo que não pode ser tirado. Então, uma vez batizado, você não pode deixar de ser batizado. Por exemplo, se você foi batizado na igreja católica, e por alguma infelicidade vai para uma comunidade protestante, nessa comunidade você continua batizado, né? Eles dizem que não, alguns dizem que não, mas não é verdade. O batismo, ele imprime caráter na alma, ou seja, imprime uma marca no ser da alma de maneira ontológica, que não pode ser tirado, inclusive, Deus nos livre, né? Se algum de nós for para o inferno batizados continuaremos lá. Então, batismo, crisma e sacramento da ordem imprime caráter indelével, se diz, né, no catecismo. Ou seja, não pode ser apagado. E por isso também não pode ser repetido. E também não pode ser repetido, exatamente. Uma vez realizado, o que se pode fazer em alguns casos é quando a pessoa não tem certeza do seu próprio batismo, né? Isso pode acontecer em algumas ocasiões, especialmente em comunidades do interior, que a pessoa não tem certeza se foi batizado, não existe provas e tal, e o que o padre e o sacerdote realiza é o batismo sob condição, né? Então, caso a pessoa não tenha batizado, ele realiza o rito do batismo, mas aquele rito é feito sob condição, ou seja, caso aquela pessoa não tenha sido batizada, certo? E aí aquele sacramento acontece. Se ela já tiver sido batizada, aquele sacramento simplesmente não existe, porque já aconteceu a marca do batismo na alma da pessoa, certo? Então, o batismo sob condição existe, né? Mas é como uma forma de assegurar que a pessoa é batizada. Livros que marcaram a vida do Guilherme aí. Livros? Ixi, tem... Os principais que marcaram a sua vida. Deixa eu ver... Livros espirituais ou teológicos. Deixa eu ver aqui. Difícil, hein? Bom, tem um livro... Um que me marcou foi aquele de Hugo de São Vítor, né? Opúsculo de Aprender e de Meditar. É um livro bastante profundo, onde você começa a enxergar que a atividade de ensinar, né? E todos nós somos feitos para ensinar, é uma coisa que às vezes a gente não tem claro. As pessoas não têm claro isso, né? Ou seja, a missão de ensinar, ela não é uma missão simplesmente para professores, padres, na verdade está escrito na natureza humana. Porque um grau mínimo do ensino, todo ser humano vai precisar ter. Por exemplo, a atividade de um pai ou de uma mãe para a educação dos seus filhos já é uma atividade de ensino, certo? O ensino não é somente o ensino acadêmico, o ensino formal de um determinado conteúdo, mas é também o ensino, e esse é o principal na verdade, é o ensino que fala da realidade das coisas. E esse ensino existe para todos os seres humanos. Nós somos feitos para o ensino. Nós somos feitos para a contemplação da verdade, né? O de São Vítor deixa isso bem claro. E também a contemplação da verdade, ela também deve ser transmitida por uma necessidade do amor que existe entre os seres humanos. Ou seja, nós estamos numa sociedade, nós somos criados, e essa necessidade do ser humano, por ser um ser social e por ser inteligente, o ensino é quase que uma necessidade que brota da sua... É uma necessidade que brota da sua natureza. Então, esse opúsculo, né, ele deixa muito claro isso, como a gente pode percorrer, como pode fazer da atividade do ensino, da educação, uma atividade para a nossa vida de fé. Para mim, isso é o mais interessante do Hugo de São Vítor. Ele transforma o caminho da educação, o caminho da busca do conhecimento da verdade, em um caminho de santidade. Ele une as duas coisas, certo? O caminho de santidade e o caminho da contemplação intelectual, da busca da inteligência das coisas. Então, o caminho filosófico e o caminho teológico neles
nele está bem unido. Então, para mim, esse livro foi muito importante. Tem outros também, por exemplo, História de uma Alma, de Santa Teresinha. Foi um dos primeiros livros que eu ganhei. Confissões de Santo Agostinho, certo? Os livros de São José Maria, que muitos deles são... eles têm esse caráter de te impulsionar, né? De te chacoalhar um pouco e te colocar no caminho cristão. Eles são bem incisivos, bem profundos e bem pontuais. São José Maria ele tem uma mensagem muito profunda, inclusive para o que a gente estava falando sobre essa questão do tempo comum, né, do cotidiano. Ele tem a espiritualidade que ele nos trouxe, né, por graça de Deus. Ele nos confirma nesse caminho do evangelho que a gente vive no dia a dia. Então é isso. Acho que tem mais livros aqui, mas agora não estou me lembrando. Tem um também muito bom, né, caso vocês queiram conhecer, que é O Vida Intelectual dos Sete Langes. Eu gostei muito desse livro. Esse foi um livro que me marcou muito no começo da caminhada, porque ele mostra que todos nós somos... ele mostra realmente qual é a natureza de uma vida intelectual, a natureza de uma vocação intelectual. Muitas pessoas têm vontade, né, de percorrer esse caminho da vocação intelectual, que não é você ser professor de uma faculdade, não é nada disso. A vocação intelectual é você alcançar o caminho da contemplação, da sabedoria, tá certo? Da natureza das coisas. Então, a vocação intelectual, de certa maneira, está inscrita na nossa natureza, mas algumas pessoas despertam para ela, né, de forma mais profunda. E esse livro deixa muito claro isso, o que é realmente vocação intelectual. Para aquelas pessoas que têm um certo apetite de querer entender a natureza das coisas profunda, do que significa, né, os princípios da realidade, busca esse livro, que ele vai dar uma orientação moral, psicológica, filosófica para isso. É muito bom. Agradeço ao seminarista Guilherme pela gentileza de ter comparecido hoje aqui no programa Boa Nova de Paz, e também a entrevista para o canal YouTube Osés Oliveira. Um abraço a todos. Obrigado. Até mais.